Ninguém solta a mão de ninguém. Pois é, lembram dessa campanha promovida pelo PT e por toda a esquerda brasileira, simbolizando aí uma união entre a esquerda, entre as mulheres contra o fascista, o genocida, o taxista, o bicicletista, o oculista e sabe-se lá quantos mais istas, que era o presidente Bolsonaro, né? Na verdade foram várias dessas campanhas aí, ninguém solta a mão de ninguém, simbolizando justamente uma suposta união contra o autoritário, o ditador que estava no poder, né? E aí dessa campanha, dessa união, nasceu um encontro improvável entre Alckmin, conhecido também como Picolé de Chuchu, e o Lula, numa campanha de volta à cena do crime, como disse o próprio Alckmin, né? Pois é, coisa que muita gente não entende até agora, mas eu sinceramente sempre soube que PT e PSDB eram dois lados de uma mesma moeda. Na verdade, nem sempre, né? Mas há um bom tempo eu já sabia disso. De qualquer maneira, meus amigos, parece que o Alckmin agora foi deixado para trás. Não seguraram a mão dele. É isso mesmo, Alckmin foi descartado, né? Integrantes do PT descartam Alckmin da chapa presidencial nas eleições de 2026. Quem diria, hein, Picolé de Chuchu? Você que ajudou o Lula a voltar à cena do crime, nas suas próprias palavras, agora vai ficar de fora para os planos de 2026, né? Alguém foi usado, né? O que vai acontecer agora, hein, Picolé de Chuchu? Coloque aí nos comentários o que vocês acham que vai acontecer agora, né? Olha só. O vice-presidente Geraldo Alckmin é praticamente carta fora do baralho para uma disputa presidencial em 2026, informa o jornal O Globo dessa segunda-feira, né, de ontem. O atual ministro da Indústria e Comércio não é visto como aliados de Lula, como nome que agregue ao atual presidente da República nas próximas eleições gerais. Abre aspas. Os problemas de Alckmin, no entendimento de integrantes de seu grupo, começam porque sua presença na chapa presidencial de 2026 não pode ser dada como certa. Desde o ano passado, o PT passou a propagar que a candidatura de Lula à reeleição está garantida. Mas, em relação ao vice, há uma divisão. Uma parte do entorno do presidente considera provável a manutenção da dobradinha e outra prevê uma conjuntura daqui a 2 anos que exija outro nome, informa o jornal, né? Vamos continuar aqui, só para finalizar. Essa conjuntura tem relação direta com o peso político do PSB diante de outros partidos. Hoje, os socialistas têm apenas 14 assentos na Câmara dos Deputados e outras siglas, como o PSD e o MDB, têm pelo menos 30 deputados, né? E há uma pressão de caciques partidários de PSD para ter um maior peso junto ao governo Lula, né? Bom, uma coisa que eu não entendo até agora, né? Na verdade, tudo que aconteceu aí nas eleições do ano passado realmente foram muito estranhas, para dizer o mínimo e para limitar as palavras, porque na democracia relativa em que nós vivemos hoje, não é possível dizer tudo que a gente pensa ou opina, né? De qualquer maneira, meus amigos, quando o PT anunciou que levaria o Lula às urnas o ano passado e traria como seu vice o Alckmin, cara, eu pensei, o Alckmin? Bom, que eles eram dois lados de uma mesma moeda, que eles eram aliados, isso eu já sabia. Mas trazer o Alckmin, o Lula, o Alckmin não traz votos pro Lula, não traz votos pro PT. O Alckmin não tem votos, pelo amor de Deus, né? Se tiver ali é 0,5% dos votos. Então, por que trazer o Alckmin para disputa presidencial? No que ele iria agregar ao Lula, né? Até hoje eu não consigo responder essa pergunta. Se você souber, coloca aí nos comentários. De qualquer maneira, o Alckmin, ele compôs a chapa com o Lula para, digamos, mascarar aí essa visão autoritária que todo mundo já tinha sobre o Lula, né? Então ele conseguiu enganar muita gente por conta do Alckmin, que era mais bem visto, digamos assim. O Alckmin nunca teve a oportunidade de colocar em prática aquilo que ele realmente é, assim como o Lula, um ditador disfarçado, né? Mas ele serviu para mascarar aí as intenções do Lula e do PT. Bom, agora que eles estão de volta à cena do crime, como disse o próprio Alckmin, e que tudo está exposto, não adianta mais esconder, acredito que eles vão mudar a estratégia para 2026 e colocar alguém que aí sim traga votos para o PT. Afinal de contas, o Brasil está indo ladeira abaixo, eles estão quebrando a economia, para dizer o mínimo, o mínimo. E aí muita gente vai deixar de votar no PT nas próximas eleições porque vão entender pelo menos, né, que realmente foi um grande erro ter colocado o Lula aonde ele está, né? Sabe-se lá como, porque, novamente, não se vê os 60 milhões em nenhum lugar.
Eu tenho certeza que se as eleições fossem hoje, o resultado seria diferente. Independente de qualquer coisa, pessoal, não quero entrar aqui no mérito de caixas mágicas, né? Não vou entrar nesse mérito, a gente nem pode, mas independente de qualquer coisa, muita gente votaria diferente do que votou em 2022. Porque vejam só isso aqui, ó. Revisão feita pelo governo Lula no CadÚnico tira quase 2 milhões de pessoas do Bolsa Família. 2 milhões de pessoas. É claro que essa revisão aí, né, segundo o desgoverno, tinha ali algumas fraudes, tinha alguns cadastros irregulares e tudo mais, né? O fato é, meus amigos, que essas pessoas, quase 2 milhões de pessoas, na verdade, famílias, né, elas deixaram de receber. E é seguro afirmar que a maior parte dessas pessoas, ou pelo menos uma boa parte, votaram no Lula acreditando que iriam aumentar o Bolsa Família, né? Queriam ter ali mais medidas assistenciais. Bom, essas pessoas deixaram de receber. Hoje, se a eleição fosse hoje, essas pessoas que votaram no Lula acreditando que iriam ganhar mais no Bolsa Família e na verdade perderam o Bolsa Família, votariam no Lula? Acredito que não. É muito difícil. Lembra a todos que a diferença de votação entre Bolsonaro e Lula foi de 2 milhões e poucos meus votos, né? Então, hoje, meus amigos, eu tenho certeza que o resultado seria diferente, só por essa questão aqui. E vem mais, tá? Não para por aí não, ó. Vem mais cortes. O governo Lula vai revisar dados de 7 milhões de famílias em 2024. Isso, os 2 milhões foi só o ano passado, né? O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social informou nesta segunda-feira a Globo News que pretende revisar ao longo deste ano os dados de 7 milhões de famílias que fazem parte do programa Bolsa Família, né? Então, faz o L aí, você que achou que ia comer picanha e tomar cervejinha e na verdade perdeu o Bolsa Família, tá? E quando eu digo de volta à cena do crime, nas palavras do próprio Alckmin, eu estou me referindo a isso aqui também, ó. Urgente. Tribunal de Contas da União aponta prejuízo de quase 500 milhões em contrato da Petrobras durante o governo Lula e cobra explicações. 500 milhões de reais. O ministro Benjamin Zindler, do Tribunal de Contas da União, solicitou que a Petrobras preste esclarecimentos acerca da assinatura de um contrato que, segundo estimativas dos técnicos da corte, pode resultar em um prejuízo de 487 milhões para o caixa da estatal. A informação foi revelada pelo colunista Lauro Jardim do Globo. No final do ano passado, a Petrobras firmou um contrato com a Unigel para a produção de fertilizantes nas 2 fábricas da petroleira, que estão arrematadas para a empresa da Bahia em Sergipe, né? Arrendadas, perdão. Bom, aí você deve estar se perguntando, mas o que a Petrobras tem a ver comigo? Tem a ver tudo, né? Porque, basicamente, meus amigos, tudo no Brasil é transportado por caminhão. Caminhão, né, utiliza o diesel. O diesel é revendido, produzido, refinado, em grande parte, pela Petrobras. E aí, se você tem a Petrobras dando prejuízo, o que vai acontecer? Eles vão repassar esse prejuízo para você, para mim, para nós. Porque a Petrobras é uma empresa de capital misto, é uma sociedade de economia mista. Metade do capital é público, metade é privado. Então, se eles estão dando prejuízo, sai do nosso bolso esse prejuízo. É dinheiro que deveria ser investido no Brasil, que deveria ser revestido pela função social da parte que é estatal, que é 50% mais 1. Portanto, se der prejuízo, o combustível automaticamente vai ter que ficar mais caro para cobrir o rombo, né? Eles vão ter que arrecadar mais. E aí, meus amigos, a metade que é privada, né? Aí é outra questão. É por isso que eu defendo a privatização não só da Petrobras, como de todas as empresas estatais, né? E aí nós estamos vendo, foi só o governo Lula voltar à cena do crime, nas palavras do próprio Alckmin, que a gente vê notícias como essa aqui. Petrobras dando prejuízo, contratos superfaturados, suspeita de corrupção, suspeita de fraudes em licitação, tão várias aí, né? O dia inteiro a gente vê notícias como essa, né? Mas não para por aí, meus amigos. Olha só, investigação de esquema de corrupção no Piauí atinge um dos mais importantes ministros de Lula. Tá? Eu já antecipo para vocês aqui que o ministro em questão é o Wellington Dias, ex-governador do Piauí. Né? Olha só, no final do ano passado, uma matéria da revista Veja expôs que a conselheira do Tribunal de Contas do Piauí, Rejane Dias, esposa do ministro do Desenvolvimento Social, o petista Wellington Dias, enfrentava uma denúncia por corrupção passiva
em um caso que ocorreu em sigilo no STJ. E vejam só, o caso envolve locadoras de carros, contratos superfaturados e pagamento de propina. E de acordo com o Ministério Público, durante o período de 2015 a 2018, enquanto Rejane ocupava o cargo de secretária de Educação do Piauí, com o marido governando o estado, o Wellington Dias era governador, ela teria recebido vantagens financeiras de uma empresa que prestava serviços de transporte para alunos carentes. A Veja agora teve acesso ao processo completo, revelando detalhes constrangedores. Olha só, além da esposa, a Polícia Federal identificou evidências de envolvimento na trama por parte da filha, do cunhado e do próprio ministro. Então, assim, mais sujo do que pau de galinheiro. É isso que caracteriza Lula e todo o seu desgoverno, né? Então, assim, se tem algum ministro lá que não está envolvido em escândalo de corrupção, não se preocupe. Uma hora ou outra vai estourar uma bomba sobre ele. A gente só não descobriu ainda, né? Parece que é requisito básico fazer parte do PT, fazer parte da esquerda brasileira. Ser corrupto. Tudo que não presta tá lá. É impressionante. É isso. De volta à cena do crime, nas palavras do próprio Alckmin, né? Ninguém solta a mão de ninguém, mas parece que soltaram a mão dele, né? Curta, comente, compartilhe o vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima.